Paz do Senhor a todos os irmãos. Estou aqui mais uma vez para compartilhar uma mensagem que o Senhor colocou no meu coração. Eu gostaria de dividir ela com você. Espero que todos estejam bem. Eu tenho orado pelos irmãos e tenho a certeza que você tem orado por mim e pelo meu lar. Deus abençoe. O texto que eu gostaria de compartilhar hoje com os irmãos se encontra na carta de 1 Coríntios, capítulo de número 13. 1 Coríntios, capítulo de número 13. O título desse texto que nós vamos ler é o amor. Podemos ler? Diz assim a partir do primeiro versículo. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. Ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. Ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é paciente, é benigno, o amor não inveja, não se vangloria, não se ensoberbece, não se porta inconvenientemente, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. Com base no texto que nós acabamos de ler, eu gostaria de começar com uma pergunta. O que move uma pessoa a ajudar alguém? Alguém que esteja com uma doença grave, numa situação de rua, ou com algum vício, ou até mesmo alguém que esteja preso, encarcerado. Os exemplos que eu acabei de apresentar são dificuldades extremas que uma pessoa pode estar vivendo, que de alguma maneira nós podemos ajudar. Existem coisas mais simples, como você dar uma carona, oferecer o assento, doar um alimento para alguém, ajudar numa mudança, ou até mesmo ser um bom ouvinte, coisa que nós estamos precisando ultimamente. Muitas pessoas querem mais falar do que ouvir. Eu tenho a certeza que você fez alguma dessas coisas que eu acabei de citar. Eu gostaria de perguntar para você, qual foi o sentimento na hora que você estava ajudando alguém? Qual era a tua motivação naquele momento? Nós estamos vivendo num tempo que, para qualquer assunto e tema que é apresentado, existem diversos especialistas e doutores, né? Especialistas entre aspas. E a gente vê uma verdadeira guerra mesmo, onde as pessoas, tanto na televisão quanto nas redes sociais, elas vivem como se estivessem num ringue de luta e ali vivem se degladiando, apresentando as suas próprias verdades, os seus próprios temas e querendo impor isso às pessoas, né? Eu tenho a certeza que as discussões elas sempre existiram e existirão, mas assim, a gente está num nível extremo. Eu não sei se foi potencializado por conta da pandemia, mas assim, em qualquer assunto que você tente comentar ou aprender ou até mesmo ensinar alguém é motivo de discussão, principalmente no âmbito da fé, né? A gente tem visto ultimamente muitas pessoas criticando a fé, o cristianismo e alguns grupos que também dão oportunidade para a crítica, né? Eu tenho certeza que isso tem acontecido como cumprimento da palavra. Tem um texto que Paulo escreve a Timóteo, 2 Timóteo, capítulo de número 4, a partir do versículo de número 1, diz assim, Paulo dizendo a Timóteo, conjuro-te, pois, diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino. Prega a palavra, insta em tempo e fora de tempo, admoesta, repreenda, exorta com toda longanimidade e ensino. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas, tendo coceira nos ouvidos, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a boa obra de um evangelista, cumpre bem o teu ministério. Eu
Eu acho que isso daqui está bem claro, mostrando pra gente que chegaria um tempo onde as pessoas não iriam ouvir. Elas já não ouvem das coisas que são naturais, corriqueiras deste mundo, sobre os assuntos e temas naturais desse mundo, quanto mais da fé. Isso é triste porque constantemente a gente vê que essas pessoas que se dizem evangélicas, elas protagonizam essas guerras gratuitas e ideológicas, essas brigas ideológicas, e que não ajudam em nada a fé cristã, porque a fé cristã não se baseia nisso, e o texto que nós acabamos de ler, ele mostra muito bem isso. O evangelho ele é baseado no amor, essa é a boa nova. E o texto de Coríntios diz muito claro para nós que sem o amor a gente não chega a lugar nenhum. É até interessante a gente pensar que a Bíblia já deixou claro isso. Como eu citei o texto de Timóteo para vocês, que a gente não deve entrar em discussões vãs. Existem diversos textos, Tito, em Timóteo, o texto de Timóteo é uma orientação de Paulo a Timóteo, dizendo, olha, não se envolva nessas discussões que não vão levar a lugar nenhum. Isso só vão fazer você perder o teu tempo. Então, o cristão, ele tem o objetivo dele e o alvo dele muito bem definido. E nosso objetivo, o nosso alvo, é o amor de Deus em relação às pessoas. É interessante que nesse texto de 1 Coríntios que nós lemos, ele fala assim que ainda que a pessoa tenha eloquentes palavras, um vasto conhecimento, suas práticas sejam práticas perfeitas e ainda que a sua devoção também seja uma devoção digna, se ele fizer tudo isso e não tiver amor, de nada vale. O amor ele é a base para tudo o que nós fazemos e para tudo que nós praticamos em relação ao próximo. Por isso que eu comecei perguntando para vocês sobre qual era o sentimento que vocês tinham e qual era a motivação que vocês tinham em relação às pessoas quando vocês estavam ajudando elas. No momento ali que você estava auxiliando alguém ou que você está auxiliando. Porque a motivação tem que ser essa, tem que ser o amor de Deus que é derramado nos nossos corações. E o amor de Deus faz com que a gente ame o nosso próximo. Eu costumo dizer que a pessoa que entendeu o cristianismo é a pessoa que vive para o próximo. E isso é o verdadeiro cristianismo. Isso é levar as boas novas de Cristo. Isso é o evangelho. Existe um escritor irlandês, o nome dele é C.S. Lewis, você já deve ter ouvido falar nele, ou até mesmo lido algum livro dele. Na nossa biblioteca nós temos alguns livros. E durante a Primeira Guerra ele foi convidado a dar palestras sobre sofrimento, dor e mal para as pessoas ali que estavam naquele contexto de guerra. E essas palestras depois resultaram em um convite pela rede BBC para que ele fizesse um programa de rádio relacionado à fé. E nesse programa ele transmitia ali aos seus ouvintes uma mensagem de esperança para aquele contexto que eles estavam vivendo. E um texto dele que me chama muito a atenção é que ele diz assim, que não existem pessoas comuns. Todas essas pessoas que muitas das vezes nós caçoamos delas e com quem nós trabalhamos, nos casamos, as pessoas que nós menosprezamos e até mesmo aquelas que nós exploramos, essas pessoas são imortais. E quando nós entendemos essa realidade, o mal declina e o bem triunfa. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que todo ser humano ele é a imagem e semelhança de Deus, criado por Deus. E nós devemos ter essa perspectiva e essa visão sobre o próximo. E relacionando com o texto aqui de 1 Coríntios, fica muito claro isso, que nada vale a gente fazer ou a forma da gente agir com as pessoas se nós não tivermos amor por elas. E quando nós enxergamos isso, as coisas começam a mudar, porque nós olhamos para o nosso próximo e retiramos todo aquele sentimento que nós temos de superioridade em relação à pessoa. Existe um texto de Filipenses, capítulo de número 2, o versículo 3 e 4, que diz assim: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo,
Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. É um texto maravilhoso, porque ele mostra pra gente qual é a realidade e o significado do amor de Deus. Que a gente se preocupar com o próximo, que vai na contramão do que essas pessoas que se dizem evangélicas e estão nessas guerras ideológicas e outros tipos de guerras também, em redes sociais, na televisão, desejando que as pessoas que não concordam com o pensamento dela ou o modo de vida que ela vive, que essas pessoas sejam eliminadas, que essas pessoas vão embora para outro país, que essas pessoas morram até. Isso não é o evangelho. Cristo morreu por todos nós, ele se entregou, ele nos amou. E a base do evangelho de Jesus é o amor dele por nós. E esse amor dele por nós é transmitido às pessoas através daqueles que o seguem, daqueles que o amam, e fazendo com que as pessoas se cheguem a ele pelo amor de Deus, pela pregação da palavra, pelo auxílio. Todos nós temos que ter essa consciência que a base da pregação do evangelho é o amor de Deus. Como diz aqui em 1 Coríntios capítulo de número 13, o amor de Deus, sem ele a gente não avança, a gente não faz nada, ok? Que o Senhor ampare e fortaleça cada irmão, que te abençoe, tanto na fé, na esperança e no amor, querido. E lembrando, como diz aqui no texto, né, o principal desses três que eu acabei de citar, a fé, a esperança e o amor, o maior deles é o amor. Então, quando você olhar para as pessoas, lembre-se, essa pessoa, ela é a imagem e semelhança de Deus. Ela foi criada por Deus. Ainda que por um momento ela esteja em dificuldades ou ela não tenha o conhecimento de fé que você tem, ela é uma pessoa que precisa do amor de Deus. E esse amor você tem, eu tenho. Nós devemos levar esse amor às pessoas. Amém? Deus te abençoe. Deus, o Senhor te guarde. Queria agora orar com você, com base nessa palavra, para que o Senhor abençoe o teu coração com o amor dele. E eu e você possamos olhar para as pessoas com o amor de Deus. E as barreiras possam ser quebradas em relação àquilo que nós enxergamos no nosso próximo. E lembrando que o nosso próximo pode ser qualquer pessoa. Amém? Feche os teus olhos. Senhor, muito obrigado por essa palavra. Eu quero te pedir, fortalece o nosso coração com o teu amor. Que dia após dia, Senhor, as nossas ações sejam pautadas e motivadas pelo teu amor, porque senão, Senhor, de nada vale. Abençoa a tua igreja, abençoa os teus servos, abençoa as pessoas que estão ouvindo agora essa mensagem, e que tudo seja para a honra e glória do teu nome, e que as pessoas cheguem ao pleno conhecimento da tua verdade. Deus te abençoe grandemente, que o Senhor seja contigo e multiplique o amor dele no seu coração, para a tua casa, para as pessoas que estão perto de você, para toda a tua família. Deus te abençoe. Amém.